tarde, boa noite, aí para alguns já é boa noite, né? Então, olha bem, hoje a gente vai falar um pouquinho, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Eliselma, tá? Eu sou psicanalista, analista corporal, enfermeira, e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre fatos e significados, tá? Se alguém tiver pergunta, já pode ir perguntando. Quem for entrar e achar que vai agregar valor, que vai ajudar mais alguém, vai convidando aí, tá bom? Vou convidar aqui também. Espera só um pouquinho. Vou chamar algumas pessoas aqui para participar, para a gente começar a falar. Tá bom? Podem, quem for entrando aí, gente, quiser ir convidando, já pode ir convidando, tá bom? Tá preparando as perguntinhas aí que vocês têm, que vocês querem fazer. E vai passando aí as perguntas, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fatos e significados. Bora lá. Olá, Cláudia, boa tarde. Então, olha bem, a gente vai falar um pouquinho sobre fatos e significados. Muitas vezes eu postei, né, ontem fiz uma postagem sobre fatos e significados, hoje eu fiz outra, até para aguçar mesmo a curiosidade do pessoal aí, para eles saberem um pouquinho sobre isso. Então, o que são fatos e significados? Eu tenho atendido muitas pessoas que vivem, eu costumo falar para elas que elas contam, né, mentiras para elas. Então, as mentiras são os significados que nós damos para os que acontecem na nossa vida. Então, os fatos é tudo aquilo que acontece que não tem valor, só um fato aconteceu. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, as Torres Gêmeas, né? O que aconteceu? O avião se chocou com a torre e a torre desmoronou e caiu. Esse foi um fato. Então, o meu filho fica gripado, é um fato, ele ficou gripado, simples. Só que nós damos significados diferentes para os fatos. Cada pessoa dá um significado diferente para o fato. Por exemplo, um vai olhar para o avião que se chocou lá na torre, ele vai começar a ficar com medo de andar de avião. O outro vai ficar com medo que o familiar vai trabalhar porque pode acontecer a mesma coisa. Então, os significados, cada um dá o seu, tá? Mas o fato, ele é o mesmo para todo mundo. Então, responde para mim se vocês conseguem identificar na vida de vocês fatos que têm acontecido e os significados que vocês têm dado que têm bloqueado vocês. Fala aí para mim. Que a maioria dos significados que nós damos, boa parte deles nos bloqueiam e nos impede de fazer o que nós temos que fazer. E aí a gente fica parado, com medo, né? Nós temos sentimentos que são para... O medo é um sentimento que ele nos ajuda, né? Só que depende do significado que eu dou para ele. Então, eu tenho medo de um cachorro e isso vai me fazer desviar desse cachorro. Mas eu posso ter um medo tão absurdo que eu não chego perto de cachorro nenhum. Então, são significados diferentes. Fala para mim se vocês estão entendendo aí qual a diferença de fatos e significados. Fala aí para mim. Então, por exemplo, vou dar mais exemplos, tá? Para que vai ficando mais claro aí para vocês. Por exemplo, no caso de traição. O fato, né? Isso é um fato. Mas que significado o que foi traído deu e o traidor deu? São significados diferentes.
Então tem significados diferentes, mas o fato ele não muda, é sempre o mesmo fato, tá bom? Façam perguntas, gente, interajam aí comigo. Se alguém quiser entrar, fala aí pra mim se alguém quer entrar para fazer pergunta. Vamos interagir aí, perguntem, fala se vocês querem entrar aí para participar. Então, olha bem, os fatos, eles nunca vão mudar, eles vão ser sempre os mesmos. Então, vocês já viram aquelas pessoas assim, deixa eu ler aqui. Eu tenho medo de me decepcionar profissionalmente. Eu sempre fui proativa, mas alguma coisa deu errado. Errado aqui, outro ali. Que hoje estou tão cansada e com medo de tentar que estou paralisada. Então, aí agora a gente tem que descobrir que significado você deu para cada erro aí que você disse, né? Que deu errado aqui, deu errado ali. Para cada erro, você deu um significado. Porque errar, todos nós erramos. Isso é fato. O erro é um ato falho e normal para todo ser humano. Nós, inclusive, só aprendemos errando, né? Boa parte das vezes. Outras vezes a gente é mais esperto, a gente vê o erro do outro e não repete. Mas a maioria das vezes nós aprendemos errando. Tá, Cláudia? Então a gente erra e usa essa experiência para não repetir. Mas a partir daí, que significado eu dei para aquele erro ali? Olha o significado que você deu, ó. O significado que você deu fez você ficar cansada, com medo de tentar, paralisada. Você paralisou por causa do medo que você tá. Então, ó, você tem medo de se decepcionar profissionalmente. Então, tem que observar qual o significado que você deu. Para cada situação, com certeza, teve um significado diferente. E foi acompanhando o primeiro. E só piorando a situação, cada vez mais, né? Então, olha bem, os fatos, eles não mudam, tá? E aí vem a questão do... Quando ocorre, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo da traição. Aí a pessoa fica assim... Não, vamos usar o exemplo da Cláudia. Então, por exemplo, a Cláudia, aconteceu um problema no trabalho dela e que ela deu o significado que a culpa foi dela. E aí o que ela vai fazer? Ela vai ficar com aquele sentimento de culpa, se não tivesse dado certo por conta dela, e ela vai ficar se culpando. E esse fato foi uma falha que ocorreu, e ela vai começar a perguntar: por que comigo? Por que comigo? Mas e se ela perguntasse: pra que comigo? Porque se ela perguntar, quando a gente pergunta por que, isso nos remete ao passado. E aí eu fico me sentindo culpada. Não, por que isso foi acontecer comigo? Tinha tanta gente pior que eu para acontecer. A gente não é assim? Pior que eu para acontecer? Boa tarde, Antônia. Tinha tanta gente pior que eu para acontecer e foi acontecer logo comigo? Então não é por quê, é pra quê? Pra que aconteceu comigo? Alguém aqui consegue pensar assim de primeira? Claro que não. Aconteceu uma coisa errada, eu me dei mal, eu vou logo para por quê? Isso vai me remeter ao passado, a algo que já aconteceu. Isso vai ajudar em quê? Vai ajudar a consertar o que passou? Não vai ajudar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar que o fato é fato e ressignificar, tá? Aí a Cláudia falando exatamente isso, por que comigo? E o resultado é a culpa. Exatamente, toda vez que nós perguntamos por que, nós voltamos no passado e nos culpamos, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar essa história, né? Ressignificar. Então, para quê? Vamos lá na questão da traição, no exemplo da traição. Vamos dizer, o marido, a esposa pegou o marido traindo, né? A mulher pegou o homem traindo.
E aí ela vai começar a perguntar por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que ele fez isso comigo? Por que ele foi fazer dessa forma? Por quê? E aí enquanto ela fala por quê, ela está procurando a culpa em quem? Nela mesma. Ela está procurando a culpa, tipo, aonde que eu errei? Então, ao invés de perguntar por quê, por que ela não pergunta pra quê? Pra que isso aconteceu comigo? Pra que ele fez isso comigo? Então, tudo é pra quê, não é por quê. Tá? Então, quando vocês falarem pra quê, vocês vão aprender a mágica. Vai virar uma chavinha assim na cabeça de vocês, que ela vai ensinar vocês a pensar de uma forma diferente. Então, pra quê? Pra que isso acontece? Outro fato. Andar de avião. Tem gente que tem medo de andar de avião, isso é um fato. A pessoa tem medo. E qual o significado? O significado é, eu tenho medo. Entendeu? Andar de avião. Tem o avião, todo mundo, pelo menos, divide andar, né? Mas não andam. Por quê? Por causa do significado que eu dou de entrar no avião e ver ele subir. Então, andar de avião, todo mundo tem liberdade para andar. Mas muitas pessoas não andam. Por quê? Por causa do significado que ela dá. Então, eu não ando de avião porque eu tenho medo. Aí vem vários significados. Qual o seu medo? Eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de ter um terrorista lá dentro. Eu tenho medo de várias coisas, vários significados. Entendem? Bora aí, gente, vamos fazer perguntas. E aí, os fatos são vários, né? Às vezes, e outra coisa, a gente tira significados de coisas que às vezes nem está diretamente relacionado com a gente. Por exemplo, a gente vê uma situação acontecendo, a gente não entende. A gente chega, por exemplo, você chega e pega a situação pela metade. E aí, você começa a dar vários significados para aquele momento que você viu. Você só viu um trecho do acontecido, mas você já começa a dar vários significados para aquilo ali. Então, a pergunta é, o que vocês estão deixando entrar em vocês? Que significados vocês estão deixando entrar em vocês? Para que esses significados estão sendo úteis para vocês? Para que vocês estão deixando eles entrarem em vocês? Então, a postagem que eu coloquei hoje foi assim: você anda perdendo sono? Que história você anda contando para você? É verdadeira ou é mentirosa essa história que você está contando? Então, a gente precisa, às vezes, começar a repensar e começar a se fazer perguntas. Façam perguntas. Não aceitem os significados passivamente, mas façam perguntas. Para quê? Né? Coisas que a gente vê muito. Às vezes o filho adoece, né? Aquelas mães de primeira viagem. O filho adoece, aí a mãe fala o quê? Nossa, mas logo meu filho ficou doente, ficou gripado, Covid, né? Agora o boom do momento é o Covid. Nossa, mas meu filho ficou gripado, ele não podia ter ficado gripado. Por que ele não podia? Ele não é humano, igual todo mundo, não? Então, pra que esse menino ficou gripado? Ele fica gripado igual todo mundo fica gripado. Todo mundo erra, tá, Cláudia? Todo mundo erra, todo mundo fica gripado, todo mundo perde alguém na família, tudo, gente. Então a gente fica muito apegado com o que é bom e quando vem os fatos ruins, a gente quer jogar pro outro. Não é assim? Ó a Fátima perguntando, algo que aconteceu na infância pode paralisar na vida adulta? Óbvio. Boa parte do que acontece na infância é que nos paralisa agora, na fase adulta. Tá tudo ligado lá. Tá? E boa parte dessas
esposa e com os pais. Então, gente, nós temos que ressignificar, tá? Ressignificar, porque quando nós ressignificamos, nós começamos a contar uma história diferente para nós mesmos. Então nós começamos a ver o para quê e não o porquê das situações, tá bom? Vocês estão convidando aí? Convidem aí mais gente para participar com a gente. Deixa eu ver se eu chamo mais umas pessoas aqui. Vão fazendo pergunta aí, tá? À medida que vocês forem perguntando, eu vou falando. Quem quiser entrar também para conversar, entra aí que a gente conversa. Você pode fazer pergunta, tá bom? Ó, Fátima. Porque enquanto você falava aí, lembrei que quando tinha de 9 a 10 anos, meu pai tinha um bar. Eu que tinha que anotar as coisas fiado e depois somar quando iam pagar. E se alguém reclamasse que estava errado, meu pai me xingava. Coitada da Fátima. Ele falava que a culpa do bar não dar lucro era minha. Aí hoje, como é que você tá, Fátima? O que você pensa sobre isso? Sobre finanças, sobre conta? Você acha que você é uma pessoa boa de fazer conta? Você sabe vender e fazer conta? Você sabe cobrar as pessoas? Fala pra gente aí. Ei, Lê, daqui a pouco nós, hein? Fala aí, Fátima, o que você acha de você com as finanças, com o dinheiro hoje? Fala aí pra nós. E aí todo mundo vai ver o significado que a Fátima deu pro fato que aconteceu com ela. Olha bem. Responde aí pra gente, Fátima. Quero ver o que você virou hoje? Que história que você conta pra você? Vamos lá. Quem mais quiser fazer comentário, fazer pergunta, pode perguntar aí, tá, pessoal? Relacionado a outras coisas também. Ó, a Fátima disse que a melhor matéria era matemática na escola. Tá, mas e hoje, Fátima? Hoje, na fase adulta, como que você tá? Você consegue fazer coisas tranquilamente, cobrar quando a pessoa não paga? Ah, já colocou lá, mas para cobrar alguém sou uma negação. Então é assim, tá vendo? Olha o significado que a Fátima deu. Ela ouviu o pai dela. O pai dela falou assim: aqui não dá lucro porque você não faz as contas direito. Você. E aí qual foi o significado que a Fátima contou para ela? Eu não sei cobrar. Se eu não sei cobrar, eu vou ficar sem receber. Conta aí, Fátima, tanto de prejuízo que você leva porque não sabe cobrar. Gente, isso é muito sério, tá? São crenças que nos bloqueiam na fase adulta. Ah, a Arlanda chegou até que enfim, gente. Alguém que pergunta. Pergunta aí, Arlanda, só a Fátima que está me perguntando. Faz um comentário aí, faz uma pergunta. A gente está falando de fatos e significados. Fatos é aquilo que não aconteceu, ponto final. E significados é aquilo que eu olho e falo, nossa, eu dou um significado, o outro dá outro significado, e assim vai. Todo mundo que chegar vai dar um significado diferente. Dificilmente o significado vai ser igual. Claro que tem um significado coletivo, né? Igual a questão do Covid mesmo, tem um significado coletivo aí, o pessoal. Todo mundo acha que vai morrer, todo mundo, né? Tem as coisas assim também. Ó, a Fátima, ó, me mandava ir na casa das pessoas cobrar também. Como eu odiava, ia chorando, tá vendo? Além dele falar, ele frisava, né? Então hoje a Fátima vai querer cobrar hoje? Não vai. Ela não vai. Ela prefere ficar no prejuízo, o pagador dela não pagou, do que ela pagar, ele ir lá cobrar ele para ele pagar. Joseph. Ó, o Joseph falou que é bem ele. Tem um monte de gente me devendo e eu não consigo cobrar.
Então, é o significado que você deu para algum fato que aconteceu na sua vida. Se você lembra, vai lá na sua infância e busca lá o que aconteceu. O que aconteceu que bloqueou você a questão de cobrar, de mexer com dinheiro, com vendas? O que aconteceu? Então, em algum momento aconteceu alguma coisa lá no passado que levou você a ficar com esse bloqueio hoje. Né? A gente fala assim, eu tô com vergonha, não é assim? Mas não é só vergonha, quem dera fosse só vergonha. A vergonha é a historinha que eu conto pra mim. Não vai não, você é feio esse negócio de cobrar, é feio. Bonito é você tirar do bolso e ficar pagando pros outros, não é assim? O prejuízo que você leva, isso é bonito pra você, pra vocês, né? Pra nós, quando nós não cobramos, ficamos com vergonha, né? Às vezes você vende algo, aí quando a pessoa fala, aí você fala do produto, você faz aquela propaganda, aí quando a pessoa fala assim, quanto é? Aí você vai falar, aí você bloqueia na mesma hora. Tipo, meu produto é bom, ele tem qualidade, ele é um produto top, mas quando a pessoa fala quanto é, pronto, bloqueei. Não consigo falar nem o preço. Isso é horrível. Eu entendo que o erro era dele. Quem põe uma responsabilidade dessa numa criança? Eu não tinha obrigação nenhuma com aquilo. Só acabou de ressignificar. Isso aí, Fátima. É isso aí mesmo. Isso aí. Acabou de ser curada. Pode sair cobrando todo mundo. Joseph. Aí, ó, aprende com Fátima. Pode sair cobrando. Tá? Então, por exemplo, tem que ir lá onde aconteceu o fato, assistir o fato e se reposicionar. Então, como que eu me reposiciono? Eu vou olhar para aquilo, é exatamente o que a Fátima falou. Como eu coloco uma criança de 10 anos, é uma criança, para fazer o trabalho de um adulto? Ela não tem maturidade, experiência, ela não tem emocional para estar fazendo aquilo ali. Além dela estar fazendo naturalmente, ainda vem o pai e critica. Né? O pai, e aí o pai é o quê? O pai é a referência da criança. E aí? Então hoje na fase adulta, o que nós temos que aprender? Ressignificar, dar um novo significado. E para muitas coisas, a Fátima foi top aqui, ela conseguiu fazer isso sozinha agora. Mas tem situações que são tão profundas em nós que nós não conseguimos nem lembrar, quanto mais ressignificar. E aí é a hora que entra o profissional para ajudar, para trazer essa lembrança à tona, né? Porque para mim corrigir algo, eu preciso tomar consciência disso. Então, onde que ocorreu a falha? Eu tenho que achar a falha primeiro para depois eu conseguir consertar. Aí a Fátima falando onde que ela aprendeu? No livro, aprendeu lendo. Né? E ó, ela leu o livro, aprendeu e nem lembrava, viu? Não lembrava disso que contei aqui. A gente vai aperfeiçoando, tomando conhecimento de coisas, estudando, aprendendo, e automaticamente a gente consegue inserir isso, usar mesmo na prática na nossa vida e às vezes até mesmo sem nem perceber, tá? Então vamos lá, pessoal. Quem quer fazer mais perguntas? Quem quer saber? Quem quer contar aí um caso, um fato que aconteceu na sua vida e a gente comentar aqui uma forma de ressignificar? Falem aí pra gente. Eu vou convidando mais gente aqui, enquanto vocês estão aí calados, não querem perguntar, não querem participar. Vamos lá. Esse livro vai cuidar da sua vida, ele é um livro top. Falar nisso, olha minha caneca, em homenagem a ele. Ó, lê aí, pessoal, ó. Vira aí, minha caneca, em homenagem a esse livro aí, ó. Vai cuidar da sua vida. A minha amiga Jaine entrou. Seja bem-vinda, querida. Saudade. Então, gente, vocês não têm perguntas? Ninguém... Deixa eu chamar alguém para entrar comigo. Quem vai entrar comigo aí?
Vamos lá. Quem quer entrar aí comigo? Fala aí. Ninguém vai entrar, ninguém quer perguntar, então tá. Então vou continuar falando, tá bom? Então olha só. Os pensamentos, os nossos pensamentos, eles geram fatos, tá? O Wilson está falando que esse é um assunto importante. É importante mesmo, porque pode acontecer igual aconteceu com a Fátima aí, ó, desbloqueio, né? Aí, ó, Cláudia, impactou na Cláudia aí, Fátima, ó, o exemplo da Fátima me ajudou a lembrar de um fato parecido. Então, pega o exemplo da Fátima e ressignifica aí, Cláudia. Olha bem, gente, os nossos pensamentos, eles geram fatos, tá? Então, tudo na nossa vida são fatos. E todo momento eu tô dando significado para esses fatos. Todo momento, todo momento. Tem uma coisa muito interessante, que quando eu dou um significado para um fato, a outra pessoa deu o mesmo significado que eu dei. Só que não acontece assim. Porque cada um tem uma forma de dar o significado, é de acordo com as experiências que ele viveu. Então, eu não posso achar que o que eu acho, o significado que eu dei, vai servir para o outro, porque não vai. A forma dele pensar é diferente, a forma dele agir é diferente, o jeito que ele foi criado, as experiências que ele teve, é tudo diferente. Então, eu não posso exigir dessa outra pessoa que ela dê o mesmo significado que eu. Vamos pegar só uma pontinha lá dos traços de caráter que eu falei nas lives da semana passada. Olha bem. O esquizoide, deixa eu procurar um exemplo aqui. É uma pessoa chorando. Então, tem uma pessoa que está chorando. E aí, passa um esquizoide. O esquizoide, ele vai só olhar assim, vai passar direto, não vai falar nada, vai ficar mudo. Aí o próximo é o oral. O oral passa, ele vai sentar e vai chorar junto com ele. O psicopata, ele vai passar e vai falar assim, o que eu posso te ajudar? Se falar, porque ele não é muito de falar. Ou ele vai passar direto e ficar calado, ou ele vai perguntar o que ele pode ajudar. O masoquista, ele vai falar assim, não, isso não vai ficar assim não, vou resolver isso pra você. Porque ele adora pegar as coisas dos outros para ele cuidar. O rígido, ele vai falar assim, o rígido, ele vai insistir para resolver o problema. Por quê? Porque ele gosta de aparecer. Então, pra você ver, só que foram 5 significados diferentes. Para cada significado, para cada traço de caráter, cada um deles vai dar um significado diferente. E para cada vivência de cada traço. Tem rígidos que têm vivências, experiências diferentes. Então, eles também vão pensar diferente. Ó, o Wilson falou, hoje estive falando com uma pessoa que ele mesmo não toma iniciativa. Ele não toma porque ele não sabe como, tá? E muitas vezes até sabe, mas tem medo, aí o medo bloqueia. Então, se eu tomar iniciativa, o que acontece? O que pode acontecer? O outro vai aceitar? Como que o outro vai entender isso essa iniciativa que eu tive? E outra coisa é a preocupação com o outro, né? Eu quero sempre agradar o outro, né? Então, fica assim. Ah, vou chamar meu irmão. Até que, enfim, alguém quis entrar comigo. Então, vamos lá. Então, gente, está dando para entender a diferença e o impacto, né, que os fatos e significados têm na nossa vida? Fala aí para mim, se vocês estão entendendo. Ei, irmão. Olá. Olá. Peraí. Aí. Deixa eu acender a luz.
Onde aí? Já melhorou. Você pode tacar a pergunta, que esse cara aí entende tudo. Vou mandar a pergunta aí nele. Manda ver, manda ver. Manda a pergunta nele. Eu gosto O muito Arlando desse hoje está assunto. caladinho. Hã? O Arlando hoje está caladinho, ele está aí na live, mas está mudinho, não fala nada. Ei, Tomé, Pai do Senhor. Então, irmão, você está entendendo o que eu falei? É simples de entender, a gente só não sabe praticar. Sim. Tá escuro aqui, meu rosto. Não tá? Tá esquisito. Tá bom, melhor feito do que o perfeito. Tá ótimo. Não, tá escuro. Não tá feio, não. Tá escuro. Mas tá dando para ver. Tá. Bem, eu gosto muito desse assunto porque eu trato isso muitas vezes com os colegas, né? Até com a família. Né? E a gente vê que esse é um assunto que tem várias, como eu vou dizer, várias formas de você tratar. Não existe uma forma, né? Vai, faz assim. Não existe isso. Existem várias formas. Tem pessoas que vai falar, realmente é isso aí. Ponto, acabou. Partiu e já ressignificou e já partiu para cima. Tem outros que precisam de um processo. Tem outros que precisam de um profissional, né, para poder estar com ele durante um certo tempo. Então, não existe uma forma. Então, não sei se tem alguém precisando de ajuda e pensa assim, poxa, por que eu não consigo? Por que fulano falou e agora já aprendeu e já aplicou de um livro, não precisou nem de ninguém? Não existe. Nós somos pessoas diferentes. Reagimos de formas diferentes, completamente diferentes da outra. Eu tenho filhos gêmeos e eles agem completamente diferente um do outro. Né? Então, você que está aí precisando ressignificar, procure absorver o que você está ouvindo e aplicar aquilo que se aplica à sua realidade, à sua vida e aquilo que você quer. Porque também, se você não quiser, nada vai acontecer. O principal de tudo isso é se você quer. Se você quer, você procura pessoas, meios, ferramentas, o que for necessário, conhecimento, né, para que você ressignifique e você saia dessa vida que você não gosta dela, que você não está bem nela. Então, há necessidade de tomar uma atitude e sair da inércia, né? Tomar uma ação e fazer alguma coisa. Porque se você não fizer nada, ninguém consegue te ajudar. Verdade. A melhora, a cura, né? Ela vem de dentro para fora. É o Lech Leha. É de dentro para fora, né? Então, não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 2 pessoas que eu atendi. Eu fiz 4 atendimentos. E no finalizar dos 4, quando chegou no quarto, eu percebi que as pessoas elas não queriam sair de onde elas estavam. Elas não queriam. Todas as orientações que eram dadas, nada, sempre tinha uma desculpa. Não posso. Ah, não deu tempo. Ah, eu esqueci. Ah, sempre tinha uma desculpa. E aí, quando chegou no final das 4, que geralmente eu faço de 4 em 4, quando chegou no final da quarta, eu falei assim, olha, a partir de hoje, eu não te atendo mais. Porque o meu tempo é precioso. E eu uso com aqueles que querem. Querem mudar, querem melhorar. E aí, Wilson, o fundo está branco, aí as pessoas estão escrevendo, eu não estou conseguindo ler. Porque ficou branco e a letra é branca, eu não consigo ler. Como é que eu vou fazer? Então, eu abri mão das pessoas, eu expliquei para elas, né, por que eu não iria atender mais. E eu falei para elas, falei, olha, a partir de hoje, eu não vou atender mais você, porque eu preciso do seu reposicionamento. Eu preciso que você queira se tratar, que você deseje isso. Porque o tratamento, eu só sou o condutor.
Mas quem vai decidir executar o que tem que ser feito para melhoria é a pessoa. Então, se ela não abre mão do significado que ela dá para determinado fato, ela vai continuar acreditando naquele significado e nada vai mudar. Então, não vai ajudar em nada. Né? Aquilo que você falou, a pessoa tem que querer. Se ela não quer, não resolve. Não adianta. As pessoas, quando elas estão doentes, elas vão procurar o hospital. Né? Então, ela tem que entender que ela precisa tomar um remédio. Ela tem um problema de vista, vai procurar um oftalmologista. Né? Não está enxergando mais. O problema é que nas atitudes emocionais, nas atitudes comportamentais, elas acham que é normal. Né? Então, fica muito confuso, às vezes, elas tomarem uma decisão. Mas as pessoas que estão aqui, as pessoas que são ligadas às pessoas que estão aqui, estão tendo acesso a uma informação e um conhecimento que vai ajudar a sua família, que vai ajudar outros. Só que aí, por causa do bloqueio que você possa ter que estar aqui, né? Espero que não tenha, você possa passar essa informação para que mais pessoas estejam aqui e possam ser ajudadas. Porque, como a Edselma mesmo falou aí, tem pessoas que nem sabem que tem. Porque ela viveu a vida inteira daquele jeito. Ela não sabe. Quer ver? Eu vou falar uma palavra-chave aí para quem está aqui. Porque isso também me impactou. Se eu falo para um colega de trabalho, um colega que uma vida normal de trabalho, falo para ele, se você trabalhar muito, quando chegar no final da sua vida, você vai ter uma casa na beira da praia, um sítiozinho, nada muito grande não, mas vai ter um bom carro, uma boa renda, né? Se você se esforçar muito. Ele aceita de bom grado. Agora, se eu falar para ele, se você trabalhar muito, estudar muito, você pode ser um bilionário. Você vai ter um jato, eu vou pegar carona no seu jato. Você vai vir na minha casa de chofé. A maior parte de vocês, eu posso até ouvir daqui o sorriso nos lábios. Porque não acredita que isso é capaz. Você não acredita que você é capaz disso. Entende? São as realidades que plantam dentro da nossa mente, que faz com que a gente acredite que a gente não é capaz. E quando a gente vê o Silvio Santos, que era como é que é aquele negócio de feira? Que era... ambulante. Ele era um vendedor ambulante, né? Era um vendedor ambulante. Ele era um vendedor ambulante. Tem o Flávio Augusto, que não tem o segundo grau completo, né? E é o dono, um bilionário hoje, é o dono do Orlando City, lá de New Orleans, nos Estados Unidos, é bilionário, e tantos outros que tem aí. E aí, só que nós não temos acesso a essa informação. Então, você precisa entender que aquilo que está na sua mente é a sua realidade. Se você acredita nisso, como a Elisama já falou, as suas crenças, se você acredita nisso, é isso que vai dar. É isso que vai parar. A gente costuma, até como acho que a maior parte do público, né, se não é religioso, acredita em Deus, nós temos o hábito, nós não, né, eu não tenho mais isso, de colocar a responsabilidade em Deus. Então, é porque Deus não quis. Não era a vontade de Deus, não era o tempo de Deus. Deus não tem nada com isso, não. É você que parou no caminho. Errou, conserta e segue em frente. Não erra na mesma coisa. Não faz a mesma cagada. Quantas besteiras eu já fiz na minha vida? Mas nada me parou. Eu vim daqui de perto aí de vocês aí. Não dá tempo de compartilhar a história aqui, não. Só realmente o desfecho. Entende? E hoje eu tive uma notícia assim, que me deixou muito chateado. Hoje minha esposa estava conversando comigo aqui na hora que ela veio almoçar, e ela falando de uma criança que foi morta pelo padrasto, né? Um casamento que não deu certo, o padrasto, e a mãe ainda cobertou, uma história muito sinistra. E o padrasto espancou uma criança de 4 anos até a morte. Aí, quando eu vejo isso, eu não posso aceitar a religiosidade dizendo que isso é permissão de Deus, que Deus permite essas coisas. Eu não posso admitir que as pessoas falem que um Deus tão maravilhoso seja um Deus que permite que essas coisas aconteçam. Onde que está o livre-arbítrio? Onde que está a nossa vontade?
Onde é que está o momento em que você decidiu fazer aquilo que as pessoas dizem? Fala que você é burro, que você não tem capacidade, que você não vai aprender. Aonde é que está escrito isso? Que essa é a vontade de Deus? Por que você aceita essas coisas? Mete o pé nisso, entendeu? Pega a minha irmã, que eu sou meio mais na canela, mas pega a sabedoria da minha irmã, das técnicas que você tem que usar, entendeu? Segue em frente. Larga esse povo que fica te massacrando, porque eles estão dentro de você. Essas pessoas, elas estão dentro de você. Elas não estão no passado, elas não estão mortas, elas não estão em outra cidade. Ela está dentro da sua casa, dentro do seu banheiro, da sua cozinha, do seu quarto, em cima da sua cama, porque ela está dentro da sua cabeça, bloqueando você, impedindo você de prosperar, de crescer, de ter um casamento feliz, de saber amar o seu esposo, amar a sua esposa, de dar o melhor de dentro de você para a humanidade. Entendeu? Porque Deus deu o melhor dele para nós, deu o seu único filho. E o que nós temos dado? Aquilo que as pessoas plantam dentro da nossa mente, nós acreditamos. Entende? Então, aproveita esse tempo. Leve essa cura, essa restauração para dentro de você. Porque aí sim você pode fazer com que ela transborde na vida de outras pessoas. Fala, senão eu tomo conta desse negócio. Pode falar, eu deixo. Então, gente, façam perguntas aí. Vocês viram que o cara fala, né? Então, taca a pergunta dele. Eu fico agoniado porque eu vejo tanta gente linda, né? Tanta gente maravilhosa sendo travada pelo seu passado, como eu era, como você era, minha irmã. E a gente fica acreditando nessas mentiras que a religião põe na nossa cabeça, o nosso passado põe na nossa cabeça, aonde nós moramos. Eu não posso porque eu moro aqui, só muda de lugar. Sai daí. Simples, assim, eu mudei. Muda. Entende? Sai do lugar, gente. Vai viver. A vida é muito breve. A vida é muito breve. E não deixa você descobrir isso quando você não tiver mais força, quando você não tiver mais idade para tomar a atitude que você tem que fazer. Não seja infeliz. Seja feliz naquilo que você quer. Dê o melhor que você puder. Se é um padeiro, um pedreiro, não interessa. Viva feliz. Prospere. Seja o melhor que você puder naquilo que você quer, naquilo que você sonha. Vá à luta. Vá em frente. Então, eu atendo algumas pessoas que têm essa mentalidade de aceitar tudo passivamente, né? O outro fala, ele parece uma esponja. O outro fala, ele aceita. O outro fala, ele aceita, né? Então, o que acontece? Eu falo isso para elas. Eu falo assim, você acredita em todos os seres humanos e tudo de ruim que ele fala para você. Mas e para a pessoa que te fez? Que a única pessoa que tem capacidade para dizer quem você é o fabricante. É só o fabricante. Eu dou até o exemplo do computador, né? Às vezes eu falo com eles, ó, tem um computador aqui na minha frente e vamos que eu ligo lá para o fabricante e aí eu falo para ele assim, olha, seu computador ele tem uma tecla aqui que não serve, você pode mandar arrancar essa tecla, isso aqui é muito difícil de usar. E aí, o que ele vai dizer para mim? Ele vai dizer para mim assim, você entende o que do meu produto? Você estava onde quando eu fiz ele? Você estava aqui? Você participou? Como é que é isso? Entende? Ele vai questionar. Mas quando alguém fala para mim que eu não vou dar em nada, que eu não sirvo para nada, que eu não tenho valor, eu vou ouvindo isso e vou deixando entrar em mim sem questionar, sem falar nada, só aceito. Só aceito. Mas cadê a valorização? E aí eu pergunto para elas assim, você consegue ver Deus do jeito que você está se sentindo? Você consegue ver Deus humilhado, rebaixado, desvalorizado, sem nenhum potencial? Você consegue? Aí a pessoa fala assim, não. Então, mas ele disse que você é a imagem e semelhança dele. Você é o representante dele aqui na Terra. Como é que você consegue ver você? Deus você não consegue ver. Como é que é isso? Então, a gente aceita muito aquilo que o outro fala. E eu dou o significado exato do que o outro está falando de mim.
eu nem dou o meu, eu dou o significado que o outro está falando de mim. Ah, ele falou que eu não tenho valor? Ah, realmente, eu não tenho valor. Ah, ele falou que eu não vou dar em nada. Não, ah, realmente, eu não vou dar em nada. E assim vai, parecendo uma esponja, que só absorve, absorve, não questiona, não pergunta, né? O que eu falei agora. Pergunta para quê? Para que essa pessoa está falando isso para mim? Às vezes, ontem eu atendi uma pessoa que ele falou assim, a minha chefe, ela ficou gritando comigo. O que ela pensa que é? Ficar gritando comigo? Ela não ficou brava, assim, me contando, né? E aí eu falei assim, por que você não perguntou para ela? Para que ela estava gritando com você? Se você tivesse perguntado isso, ela ia cair em si que ela estava totalmente fora dela. Que estava errado o que ela estava fazendo. Mas em vez de você fazer isso, você foi revidar o que ela estava falando. E aí a discussão piorou. Então pergunte para quê? Para que isso está acontecendo? Alguma coisa eu vou aprender com isso. A Fátima aí, ó. A Fátima falou. Interessante o que você falou, isso. Dar nosso melhor para a humanidade. Porque a gente ouve sempre dar o melhor para Deus e acaba ficando alienado dentro de uma religião, tratando quem está fora dela como se fosse menos. Verdade. Então, ninguém é menos. Todo mundo tem o mesmo valor para Deus. Todos nós somos imagem e semelhança dele. Tem diferença. Aí uns falam assim, ah, mas eu não tenho essa capacidade toda. Você tem, você só não usa. É diferente. Fala aí, irmão. Então, você falando essa capacidade, né? E a gente vê que a gente tem, cada um de nós tem uma digital. Né? Não, ninguém é igual a ninguém. Então, cada um de nós tem algo especial dentro de nós, que foi colocado por Deus, e isso precisa ser liberado para o mundo, para a sociedade. Isso é que nós vamos deixar. Tudo que você possa construir, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. O dinheiro acaba, as coisas elas deterioram. Agora, aquilo que você deixa para a posteridade, isso vai dentro das pessoas e elas podem propagar isso à frente. O fato de estarmos aqui hoje foi porque alguém resolveu falar sobre isso. Né? Eliselma é psicanalista, analista corporal. Alguém estudou e deixou isso. E isso chegou até ela. E hoje ela pode ajudar várias pessoas e várias famílias. Porque essa pessoa pegou isso, colocou no papel, fez um treinamento, fez um curso e seguiu em frente. Agora, você imagine quantas outras pessoas receberam isso e não fizeram nada. Quantas outras pessoas receberam esse conhecimento e usaram só para si próprias, não fizeram para suas famílias. Então, quando eu vejo esse tipo de como eu vou dizer, de evento acontecendo, né, na internet, tantas pessoas vindo para a internet para trabalhar as pessoas, para ajudar as pessoas em treinamentos de parte financeira, parte psicológica, parte empreendedora, que eu também faço. Então, assim, é muito bom, é muito bom. Pega aquilo que serve para você e joga o resto fora. O problema é que nós jogamos tudo fora. Pegamos tudo e jogamos no lixo. Não aproveitamos nada. E depois queremos culpar Deus, culpar as pessoas, culpar o político, culpar a sociedade, culpar o pai, a mãe, o professor. E ninguém é culpado de nada. É nós que temos que assumir a responsabilidade de seguir em frente. Assumir a responsabilidade de mudar a nossa forma de pensar. Dia desse eu estava correndo, foi ontem, começou a chover, eu falei, vou parar de correr, correr na chuva não é para mim mais não. Aí eu comecei a pensar em outras coisas e até gravei um vídeo depois e coloquei lá, para de pensar. Aí eu coloquei mais provocativo, porque é muito, 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 muito importante isso. Quando você começa a empreender algo, começa a fazer algo, aí Eliselmo vai aqui na live, tá vendo aqui? Uma pessoa, só tá eu e meu irmão. Ué, e daí? É só nós dois e vamos caminhar. As pessoas que querem vencer na vida não são muitas, não. As pessoas que querem vencer os seus obstáculos, que querem realmente vencer, não são muitas. São poucas. São muitas pessoas aqui que poderiam estar
200 mil pessoas, poucas iam tomar a atitude de transformar suas vidas. São meros espectadores das suas próprias vidas. Ficam olhando, assistindo a vida dos outros, falando mal ou falando bem. Para mim não me interessa se fala mal, se fala bem de mim. Não importa se eu impacto a vida de alguém para que ela cresça e para que ela faça diferença nesse mundo. Por que a gente veio para aqui para isso? A natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que é a natureza? É tudo que envolve. Somos nós, é a natureza que o homem está destruindo. Então, há uma necessidade de parar de pensar nos obstáculos. Parar de pensar naquilo que nos para. Olha para dentro de você, o que Deus te deu. Aprimora isso. Busca, não sei o que é. Você tem algo especial. Você trabalha muito, você gosta de alguma coisa, você tem algo especial dentro de você que vai se unir com alguém e vai produzir fruto nessa terra. Que vai gerar transformação. Que vai fazer algo diferente. A gente não dá valor para pequenas coisas, mas quando você quer um pão, você vai para a padaria. Aí você dá valor para o padeiro. Entende? Que às vezes você é uma pessoa maravilhosa, sabe fazer um pão maravilhoso, mas você não dá valor. Mas quando você quer um pão, você vai para a padaria comprar. E lá tem um padeiro maravilhoso lá. Uma pessoa que vende aquele bolinho na frente da casa dela, que é uma delícia. Mas ela não acredita nela mesma. Ela fica ali a vida inteira vendendo aquele bolo na porta, em vez de fazer uma loja e depois fazer uma franquia e tomar o mundo. Porque ela não acredita nela. Porque ninguém acredita nela. Eu acredito. Então, precisamos... O significado que ela dá para ela. Exatamente. Para de pensar nos obstáculos. Tem muita gente... Aí vamos mudar a conversa. Tem muita gente que levanta 3 horas da manhã, põe uma capinha de chuva na chuva e vai lá plantar o tomate, o pimentão, o arroz que você come. Ele não pensa no obstáculo. Agora, quantos aí estão sedentários dentro de casa nessa pandemia? Falar, não vou para academia, aí é só a barriga crescendo. Só inchando. Aí vem opressão, depressão, mas não sei o quê. Vai ler, vai estudar, faz abdominal dentro do quarto, corre em volta do quarto, planta bananeira, faz flexão. Cria. Ninguém te domina. Ninguém. Só se você permitir. Ninguém entra na sua mente, só se você deixar. Eu quero entrar na sua mente hoje. Mas entrar na sua mente para destruir tudo aquilo que faz você ficar prostrado e não prosperar na sua vida. Matar tudo que até hoje te travou e te deixou parado e não fez com que você enxergasse a pessoa maravilhosa que você é. Você tem um valor inestimável. Então aprenda isso. Pare de pensar nas coisas que te põem para baixo. Pare de pensar nas impossibilidades. Não sabe? Procura quem sabe. Não sabe? Busca conhecimento. Busca sabedoria. Aí sim você vai poder experimentar aquilo que realmente Deus deu para você. O que o mundo tem para você. E o que você tem para o mundo também. Fala, irmão, que eu falo muito. É isso mesmo. Então, o que bloqueia, os bloqueios que a gente tem, né, que você está falando aí, ó. Aí a Cláudia falando aí, ó, pega leve que é muita coisa para dar conta. Eu tô não calmo. Não pode pegar leve não, Cláudia. Se pegar leve, não sai do lugar. Tem que pegar pesado, apertar lá, o acelerador lá no fundo. Aí, a Antônia falando. Lê o que a Antônia falou aí. Olha aí. Eu tenho reunião daqui a pouco. Eu tenho que sair daqui a pouco. Eu tenho reunião. Amanhã eu tenho mais 2. Eu vou atender 6 Mas assim, dias. eu tenho assim, trabalhado muito. Tenho mudado muito a minha vida financeira. Vou dar um pega de Selma quando eu for aí. Nessa parte. É nóis. Para a gente dar um salto violento. E quero trazer pessoas, mas às vezes o que tem acontecido é que as pessoas ao meu redor, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Mas não é porque elas não estão entendendo, é porque elas não querem caminhar. Gente, entenda uma coisa, as pessoas, quando você está numa corrida, alguém fica para trás. Isso é inevitável. Se você está na corrida, alguém fica para trás.
elas vão te acompanhar depois, se elas quiserem. Elas vão procurar ter o conhecimento, procurar saber com você o que você está fazendo, fazer as mesmas coisas, ou fazer de forma diferente para que da forma dela dê certo também. Mas alguém vai ficar para trás. Isso é inevitável. Por que você fica olhando para o retrovisor em vez de olhar para frente? Vai bater. Esse que é o problema. Olha para frente. Fica olhando para trás, não. Entendeu? O seu maior obstáculo é você olhar para frente. Parar de olhar para o retrovisor. Porque as pessoas elas vão vir junto com você. Porque se você parar, para tudo. É você que tem que carregar as pessoas. Entendeu? Carregar no sentido de seguir em frente para que elas te sigam. Se você parar, para tudo. Então, há uma necessidade de parar de pensar nos obstáculos, seguir em frente e não dar atenção para os obstáculos que vão aparecer. E para as pessoas que não vão entender. Entende? Não queira que as pessoas entendam. Queira que as pessoas vivam. Você só vai entender se você experimentar algo. As pessoas respeitar o livre-arbítrio, né? Respeitar a liberdade de escolha que ela tem. As pessoas só vão entender as coisas se elas experimentarem. E muitos de nós, muitas vezes, falamos de coisas que nunca experimentamos. O que é ter abundância da presença de Deus? O que é ter abundância financeira? O que é ter paz no meio da tribulação? O que é isso? Entende? Então, o que é que está acontecendo com isso hoje? O que está acontecendo? As pessoas ficam se perguntando. Eu explico, mas elas não conseguem entender. Parece que eu estou falando outro idioma. Mas eu não posso parar. Se quiser vir, vem. Aí você vai entendendo o processo. Beijo. Vai sair? Eu vou atender daqui 3 minutos. Olha bem. Então, terminei. Vou ficar aí. É isso tudo mesmo que você falou. E eu tenho vivido isso. Nós, eu acho que temos, né? Então, as pessoas, elas querem o quê? Além delas não quererem ir com a gente, elas querem parar a gente. Não, não faz isso não, tá errado. Não, isso vai dar errado. Não, não faz isso não. E a gente faz. A gente vai a si mesmo, a gente faz a si mesmo. Mas e se der errado? Se der errado, a gente volta, faz de novo, corrige. Outro dia eu atendi a Débora, ela entrou aí agorinha, ela estava com medo de tirar a carteira de motorista. Falei, olha, se você reprovar de novo, você aprendeu um novo jeito de não reprovar. É só você fazer de novo. E aí aquele jeito você não vai fazer de novo. Você já aprendeu que daquele jeito não dá certo. E ela fez a prova e ela passou. Só porque mudou o significado na cabeça dela. Então, a gente se bloqueia. A gente fica ouvindo o outro. Não tem que ouvir o outro. O outro não vai fazer nada por você. É você que vai fazer. Ah, mas e se ele ficar chateadinho? O problema dele, é ele que escolheu ficar chateadinho. Não foi a gente que deixou ele chateado. Foi uma escolha dele. E uma palavra que eu descobri essa semana, acho que tem uma semana que eu estava lendo aquela passagem que Jesus leva um tapa no rosto e ele vira a face. E as pessoas que adoram falar isso pra gente que é evangélico, não, você tem que virar a face. Jesus não queria dizer aquilo. Na verdade, o que ele queria dizer era, você bateu desse lado? Pode bater aqui, você pode me crucificar, você pode me cuspir, você pode me humilhar, você pode fazer o que você quiser comigo. Mas quem escolhe o que eu sinto por você sou eu. O meu sentimento, quem manda nele sou eu, não é você. Independente do que você fizer, eu escolho o que eu sinto. Então, a gente tem que aprender isso. Não importa, independente do que o outro faça, eu escolho o que tem dentro de mim, o que eu vou sentir. Sou eu. O outro não manda no meu sentimento, sou eu que mando. O amor, amar é um mandamento. Mandamento. Deus mandou amar, mandou. Ele não falou, você ama se quiser. Não, você tem que amar. Tá bom, gente? Um beijo aí para todo mundo. Falta 1 minuto. O que o Arlando falou? Agora que o Arlando se manifestou. Deixa a live salva. Aí não deu para ele assistir tudo não, tadinho. Vou deixar salva. Aí, tem gente que está entrando agora. Então, vocês assistam lá, gente. Vai ficar salvo, tá bom? E se vocês tiverem perguntas, manda aí no inbox que a gente responde. Eu mando pro Wilson também. Eu devolvo para ele. Beijo. Tchau.